Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na nossa série de estudos, temas da Bíblia. E hoje vamos falar acerca do anticristo. O que é o anticristo? Nós vamos ver que existem duas interpretações com relação a isso. Primeiro, se referindo ao espírito do anticristo. Segundo, a própria pessoa, uma personalidade chamado o anticristo. Então nós precisamos entender se a doutrina do anticristo for construída sobre a etimologia da palavra, o campo, na verdade, será, ampliado, pois tudo que se opõe a Cristo é anticristo. Vou repetir, tudo aquilo que se opõe a Cristo é anticristo. Assim como, por exemplo, em João diz que já muitos, a Bíblia Sagrada diz assim, filhinhos, 1 João 2,18, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Ou seja, assim como quando João diz, já muitos anticristos se têm levantado no mundo, essa referência aqui que nós estamos lendo na Bíblia inclui o espírito do anticristo. O espírito do anticristo, que também é mencionado, nós vamos ler aqui, em 1 João 4,3. 1 João 4,3, a Bíblia diz: e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Ou seja, existe um espírito operando hoje no mundo aí fora, chamado espírito do anticristo, que é tudo aquilo que se opõe a Cristo, chamado espírito de anticristo. 1 João 4,3 e a outra referência é 1 João 2,18. Então, aqui está falando, qualquer espírito ou pessoa que se opõe a Cristo faz parte desse conjunto mundial, que se opõe a Cristo, chamado de espírito de anticristo. Por outro lado, num segundo momento, se a doutrina for apenas isso, ficaria incompleta dentro da revelação bíblica. Mas também se refere na Bíblia Sagrada sobre uma pessoa futura. E há ocasião para alguma discussão a respeito de quem é essa pessoa e do que as Escrituras dizem a respeito dessa pessoa, que já não é apenas um espírito do anticristo, um espírito que se opõe a Cristo, mas sim uma pessoa futura que virá com um propósito específico enviado pelo próprio Satanás. Então as Escrituras falam muito acerca dessa pessoa, dessa personalidade, dessa pessoa chamada, e que é o que comumente o senso comum chama de anticristo. Se a pessoa predita é identificada por sua pretensão ambiciosa de ser Cristo. A ambição do anticristo é ser chamado, é ser reconhecido como o próprio Cristo. É claro que ele não é um falsário, é um mentiroso, e ela é corretamente na Bíblia chamada de anticristo. E também é facilmente representada pela primeira besta do Apocalipse 13, de 1 a 10. Nós vamos ler aqui Apocalipse 13, olha o que diz a palavra de Deus sobre isso, a partir do versículo 1. A besta que emerge do mar. A Bíblia diz: vi emergir do mar uma besta, aqui o anticristo, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como leão, e deu-lhe o dragão o seu poder. Quem é o dragão aqui? Satanás. E o seu trono e grande autoridade. Ou seja, a autoridade dele vem do próprio dragão, do próprio diabo. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E de toda a terra se maravilhou segundo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Ou seja, adoraram indiretamente a Satanás, que deu autoridade à besta, essa pessoa, essa personalidade futura, que é o anticristo. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses.
ou seja, 3 anos e meio proféticos. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, ou seja, vai ser um blasfemador contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e o adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morta a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, vai falando aqui até o 13. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão, ou seja, falava como o próprio Satanás, mesmo tendo uma aparência como se fosse o Cristo, mas é um falso Cristo, exercendo toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até o fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquele que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. E assim vai toda a descrição aqui dessa personalidade, dessa pessoa futura chamada o anticristo, tá? Então, é facilmente representada aqui, como nós falamos, pela primeira besta do Apocalipse 13, de 1 a 10. Se ele é identificado, então, como aquele que se declara ser Deus, como também Ezequiel 28, de 1 a 10, a Bíblia também fala sobre isso. Ezequiel 28, de 1 a 10, a Bíblia fala: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, aqui, um tipo, ou seja, um símbolo do anticristo, assim diz o Senhor, visto que se eleva o teu coração e dizes: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimes o teu coração como se for o coração de Deus. Sim, és mais sábio que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria, pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder, adquiriste ouro, prata, tal. Aqui tem várias descrições que também são características do anticristo. Ou seja, ele é imediatamente assemelhado ao homem do pecado, também referido pelo apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses. Vamos ver só um pequeno trecho, não dá tempo de ler tudo. 2 Tessalonicenses 2, a partir do 3º versículo. A Bíblia diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Quem é esse? Essa personalidade, essa pessoa futura chamada de anticristo. Ou seja, além do espírito de anticristo que opera nos dias de hoje, nos tempos finais, já operava desde o tempo da igreja primitiva, enganando as pessoas, desviando as pessoas da fé. Nos dias de hoje, com maior intensidade ainda, existe também uma pessoa, uma personalidade futura que ainda não se revelou, talvez já exista, já esteja vivo, provavelmente sim. Nós cremos que já estamos vivendo o tempo futuro, os últimos dias, para a volta de Cristo, está iminente aí em tudo isso. Nós vemos que vai se levantar essa personalidade, que vai enganar muitos, que vai, como diz aqui, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Ele vai promover isso, apostasia, abandono da fé, naufrágio da fé de muitos, e seja revelado esse homem da iniquidade, o que a Bíblia descreve como filho da perdição, o qual se opõe, 1 Tessalonicenses 2,4, contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente
em ocasião própria. O 7 diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Nós sabemos que é o Espírito Santo presente na igreja. Então será de fato revelado o iníquo, esse homem da iniquidade, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo, deste homem da iniquidade, é segundo a eficácia, o poder de Satanás, que lá em Apocalipse é o dragão, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E é por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se, né? Se tiveram prazer com a injustiça e com o pecado. Então é muito sério, né? A descrição dele é muito clara aqui. Esse homem do pecado, esse homem da iniquidade, o mistério da iniquidade, né? Como a Bíblia fala que o homem da iniquidade, o filho da perdição, é essa persona, né? Essa pessoa futura descrita aqui em Ezequiel 28, de 1 a 10, em Apocalipse 13, de 1 a 10, e em 2 Tessalonicenses 2, de 3 a 10. Então, igualmente, Daniel também viu esse personagem futuro, vê sim um pequeno chifre, o rei, que conquista outros reis e assume um lugar de autoridade sobre outros reinos, ou seja, encabeçando ali a comunidade europeia, que é formada por vários reinos. Ele vai assumir um lugar de autoridade ali. Embora os títulos, né, difiram, a besta do Apocalipse, de 13, de 1 a 10, o homem do pecado aqui, em 2 Tessalonicenses 2, o pequeno chifre de Daniel, capítulo 7, e o príncipe iníquo de Daniel 9, parecem ser unicamente aquele que pactuará os reinos, ou seja, fará uma aliança com os reinos e com o mundo, mas que a Bíblia descreve que será destruído na vinda de Cristo. Glória a Deus! Quem vai triunfar no final é Cristo e aqueles que estão com Cristo. Ou seja, o seu trajeto, evidentemente, está sendo preparado por aqueles que ensinam essa operação do erro, essas doutrinas apóstatas, a doutrina anticristã, movidos por esse espírito do anticristo, e negam o fato da encarnação do Verbo de Deus, o fato de que Jesus se tornou homem, habitou entre nós, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. Então a negação desse fato da encarnação do Verbo é uma prova clara desses ensinamentos falsos, dessa doutrina anticristã, do espírito do anticristo, que nega a encarnação do Verbo de Deus, Jesus de Nazaré. Então provavelmente esses agora se preparam para a vinda desse anticristo, vão levantá-los, várias sociedades secretas, né, vários grupos anticristãos, movidos aí por Satanás, se preparam para a vinda desse anticristo. E Cristo também se referiu àquele que viria em seu próprio nome, né? A Bíblia fala, Cristo revela que haveriam falsos profetas, falsos cristos, ali em Mateus 24, nós vemos claramente também o levantar desses falsos cristos, desses espíritos enganosos operando nos últimos dias, conforme a gente vê em João capítulo 5, 43 e Mateus 24, a quem os judeus receberiam. Por quê? Porque o anticristo vai fazer uma aliança com os judeus e receberiam como se fosse o próprio Messias, o próprio Cristo. Serão enganados, a maioria deles, pelo anticristo. A sua nacionalidade é crida, né? Nós acreditamos, estudiosos da palavra, ser judaica, visto que Ezequiel já prediz dele que ele morrerá a morte dos incircuncisos. Ou seja, isso aí, esse tipo de morte que ele morrerá é de alguém que não é judeu. São morte tipo dos incircuncisos. Então é uma ofensa para os judeus. Isso nos faz acreditar que sim, ele vem de linhagem judaica, mas também tem linhagem europeia para poder assumir esse império, né? Ser entronizado no meio dos reinos, esse pequeno chifre de Daniel, no meio dos reinos europeus, que era o antigo Império Romano, que será ressuscitado no tempo final,
conforme diz a palavra de Deus. Ezequiel 28:10 fala que ele morrerá a morte dos incircuncisos. Essa referência só existiria se ele fosse de nacionalidade judaica, porque isso é algo horrendo, né? Algo terrível para um judeu. Ou seja, um verdadeiro filho de Deus, ele é justificado, ele cabe a nós, cristãos, filhos de Deus, observar a direção dos eventos proféticos, dos eventos do tempo do fim, para o cumprimento de todas essas profecias. Maranata, vem Senhor Jesus. Fique atento, o anticristo pode se levantar, né, a qualquer momento. Os sinais estão claros. Jesus está voltando, provavelmente já até vivo já está operando toda essa operação do erro. Nós já vemos em voga nos dias atuais, através de toda essa mídia anti-Deus. Esse espírito do anticristo já está operando no mundo atual e se propagando como nunca. Então fique atento, como um verdadeiro filho de Deus, observe a direção dos eventos proféticos para o cumprimento dessa profecia bíblica. Quer você creia ou não, passarão os céus e a terra, como diz Mateus 24, mas a palavra de Deus jamais passará. Tudo aquilo que Deus escreveu na sua palavra acontecerá. Por isso, creia em Deus, creia na Bíblia, conserte com o Senhor, arrependa-se. Não caia nessas ladainhas, em apostasias, enganos e mentiras, espíritos enganosos do tempo do fim. Pelo contrário, firme-se em Deus, se santifique, se consagre. Maranata, Jesus está voltando. Prepare-se. Jesus está à porta. O reino de Deus virá poderosamente. O rei está retornando para buscar os seus. Prepare o seu coração e a sua vida diante do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós falamos rapidamente só algumas características do anticristo. Eu tenho um outro vídeo que fala características mais específicas do anticristo. E isso aqui é só para você ter uma base dessas duas terminologias bíblicas. Do espírito de anticristo, que é um espírito que opera no mundo hoje, né? Que faz com que engloba tudo aquilo que se opõe a Cristo, chamado de espírito do anticristo, 1 João 4:3, 1 João 2:18, e dessa personalidade, dessa pessoa futura, que é a própria pessoa do anticristo, conforme nós relatamos em Apocalipse 13, de 1 a 10, 2 Tessalonicenses 2, de 3 a 10, Ezequiel 28, de 1 a 10, e todos esses, e Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 9, que falam acerca dessa personalidade futura que virá, ok? Jesus está voltando. Prepare-se, prepare o seu coração diante de Deus. Que Deus te abençoe, dê uma curtida, coloque seus comentários abaixo, que a graça de Deus venha sobre a sua vida, o seu coração e a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.